Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as principais leis de incentivos fiscais. Pegamos ali as principais, as mais utilizadas pelas empresas e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza, sou da empresa PIN Pesquisa e Inovação. A nossa empresa tem o objetivo, tem essa grande missão de transformar pesquisas em benefícios reais, tanto para a sociedade como um todo, quanto para as empresas. Bom, a gente é um suporte aí para as empresas, um suporte completo, vamos dizer assim, para as empresas que busquem aí aumentar a competitividade, reduzir aí os custos com o investimento através da pesquisa e da inovação tecnológica. Bom, antes de começar, antes de entrar no conteúdo em si, gostaria de convidar a todos para poder curtir os nossos vídeos, curtir, compartilhar. Se você conhece alguém que esteja interessado no nosso conteúdo, naquilo que a gente vem se propondo a fazer, envia para essa pessoa, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe. Bom, contextualizando, o que são os incentivos fiscais e por quê, né? Por que de se utilizar? Bom, interesse do governo que as empresas cresçam, se desenvolvam, e os incentivos fiscais são instrumentos que visam aí, são instrumentos, são ferramentas de políticas públicas que impulsionam exatamente esse crescimento no mercado. Como eu disse, é interesse do governo que as empresas cresçam, se desenvolvam. Por quê? Porque, consequentemente, isso volta para a sociedade de forma geral. Consequentemente, há geração de emprego, há aí um ganho na economia como um todo. Então, para isso, o governo ele lança mão, ele abre mão de recolher, né, uma parcela aí de impostos em contrapartida para que as empresas investam cada vez mais no seu desenvolvimento, no seu crescimento, e ele considera aí a pesquisa como esse importante instrumento de desenvolvimento. Bom, vamos começar falando sobre a lei da informática. Bom, a lei da informática, ela é uma lei que concede incentivos fiscais, concede benefícios fiscais para empresas no setor de tecnologia, muito aí ligada à área de automação, telecomunicação, e que tenham prática por investir em pesquisa e desenvolvimento de pesquisa tecnológica. Essa lei, como ela é antiga, ela sofreu aí uma série de modificações. A última delas foi em 2019, que trouxe uma importante alteração na forma como é utilizado esses benefícios aí ofertados pela lei. Antes eram através de desoneração do IPI e hoje em dia é através de créditos financeiros. Então, o governo federal ele utiliza, né, esse mecanismo para incentivar cada vez mais que essas empresas aí muito ligadas ao setor de tecnologia para a indústria brasileiras, com produção aí fundamentalmente nacional, as empresas aqui do Brasil, investam cada vez mais e se desenvolvam cada vez mais. Para quem se destina, a quem é aplicado, quem pode se utilizar da lei da informática? Bom, o primeiro ponto é que as empresas têm que investir em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Ponto 1. Elas devem possuir regularidade fiscal, ou seja, não pode ter débitos fiscais, isso tem que ser comprovado através dessas certidões. Sejam produtoras de algum item cujo NCN, aquela nomenclatura comum do Mercosul, conste na lista de produtos incentivados pela lei. Então tem que verificar se aquilo que a empresa desenvolve, aquilo que ela faz, tem aí, conste nessa lista aí de nomenclatura comum do Mercosul como um requisito. Elas cumpram aí o processo produtivo básico dos produtos incentivados, tem a certificação da NBR ISO 9001, é um dos requisitos também. Ela participe do programa de participação de lucro nos resultados,
tem esse programa, e esteja um regime de apuração do lucro real ou lucro presumido. Então tem que ter regime de tributação específico para o lucro presumido ou lucro real. E quais produtos podem ser incentivados aí pela lei da informática? Primeiramente, é importante a gente destacar que a lei da informática ela é voltada aí para essas empresas de automação, componentes eletrônicos, como eu já falei, e né, dessa forma aí a gente pode ver que tem aí tem que se verificar se o produto da empresa ele tem que ser incentivado aí pela lei da informática. Tarará, tarará. Não, isso pode tirar. Quais produtos podem ser incentivados aí pela lei da informática? Bom, né, como eu já falei, a lei da informática ela é voltada aí para empresas que desenvolvam aí componentes eletrônicos, muito na área da automação, da telecomunicação, e tem que estar nessa lista de nomenclatura aí do Mercosul, que eu já citei. Então, tem que verificar aí esse código e ver se consta essa lista de produtos incentivados. Bom, sobre o PADIS. O PADIS, ele é um programa de apoio de desenvolvimento tecnológico da indústria e de semicondutores. PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Bom, ele é um incentivo fiscal da esfera federal estabelecido aí com o objetivo de contribuir para a atração de investimentos e ampliação dos que já existem, dos já existentes, nas áreas de semicondutores e displays mostradores de informação. Então, incluindo aí módulos, painéis, insumos estratégicos para a cadeia produtiva, como por exemplo o lingote de silício, silício purificado. Para se beneficiar desses programas, a empresa tem que fazer investimentos anuais mínimos em pesquisa e desenvolvimento. As empresas que estão interessadas, elas recebem aí a desoneração de determinados impostos e contribuições federais incidentes aí na implantação industrial, na produção e na comercialização desses equipamentos beneficiados, que eu vou falar para vocês. Em contrapartida, a empresa tem que fazer todo esse investimento anual em atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Para quem se destina? Para quem que essa lei é favorável? Quais requisitos as empresas têm que ter para poder participar do PADIS? Bom, a empresa ela precisa ser exclusivamente dedicada à produção desses bens incentivados pelo programa, que eu já até falei. Bom, então ela tem que ter um CNPJ exclusivo para o PADIS, ou seja, o CNPJ dela tem que estar caracterizado por esses bens incentivados. A empresa tem que fazer uma submissão prévia de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e produção, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, seguindo aí um roteiro específico. O Ministério ele faz essa disponibilização de um roteiro da forma como que tem que ser desenvolvido esse projeto. Tem que ter habilitação junto à Receita Federal após a aprovação desse projeto. E um último requisito é que a empresa ela realize as suas atividades. Essas atividades produtivas previstas na legislação devem ser no Brasil, né? A empresa tem que ter toda essa etapa produtiva aí que foi prevista na legislação tem que ser feita no Brasil, não pode ser fora, conforme aí determinado aí por uma portaria que foi introduzida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esses são os requisitos aí para quem se destina, quem pode se beneficiar pela lei. Ana, e quais são os requisitos? Bom, os requisitos, a parte mais importante da lei, né? Ela concede isenção de imposto de renda para as empresas que têm, né, que estejam qualificadas lá, conforme eu falei, aqueles requisitos, redução de imposto de renda, redução na alíquota, redução a zero das alíquotas do PIS, PASEP, COFINS, IPI e CID,
imposto, redução a zero também na alíquota de imposto de importação para incidentes sobre máquinas e equipamentos. Então, contextualizando e resumindo de novo, quais são os benefícios do PADIS? Quais são os benefícios para se utilizar para as empresas que utilizam PADIS? Redução, isenção de imposto de renda, redução a zero das alíquotas do PIS, PASEP, COFINS, IPI e CID, e redução a zero também na alíquota de imposto de importação incidente sobre máquinas e equipamentos. Basicamente, sobre o PADIS, as informações mais importantes aí que a gente tem sobre ele são essas informações. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre outra lei que a gente fala muito aqui, né? Tem muitos vídeos já sobre ela, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela é um dos mais importantes instrumentos de incentivos fiscais. Foi considerado um dos instrumentos de benefícios fiscais mais importantes. E engraçado que é um instrumento que concede tantos benefícios e é tão pouco utilizado pelas empresas. E nós atribuímos isso a uma grande falta de conhecimento. Infelizmente, tem muito dinheiro ficando na mesa. Empresas que investem em pesquisa tecnológica, desenvolvimento de inovação tecnológica, apenas não chega a 3% das empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico utilizam a Lei do Bem. Inacreditável, né? Então, esse é um número que foi divulgado, inclusive, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E um dos pontos que eles estão mais considerando, inclusive isso eu vi numa entrevista do ministro de Ciência e Tecnologia, ele falou que um dos grandes desafios dele é fazer com que a lei seja mais utilizada, seja mais conhecida. Então a gente está junto, né, disseminando aí esse conhecimento referente à lei e fazendo com que esse conhecimento chegue até mais empresas. Consequentemente, as empresas vão se desenvolver mais, vão crescer, vão se desenvolver, o país ganha também como um todo, né? A sociedade ganha como um todo. Então, a Lei do Bem aí é um importante instrumento e vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a Lei do Bem, a Lei número 11.196 de 2005, ela concede apoio financeiro, incentivos fiscais às empresas que realizam pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Ela busca aí incentivar essas empresas que busca inovar, que busca inovação tecnológica e que utilize a pesquisa para desenvolver essas inovações. O que é inovação tecnológica? O que é considerado inovação tecnológica? Até trouxe aqui o conceito para vocês. Na Lei do Bem, inovação tecnológica é considerada pela introdução de uma novidade ou um aperfeiçoamento no ambiente produtivo social que resulte em novos produtos, serviços, processos ou que compreenda aí a agregação de novas funcionalidades ou características no produto, serviço ou processo já existente ou que resultem em melhorias e efetivo ganho na qualidade ou desempenho do produto. Ana, você falou uma coisa, mas eu não entendi nada. Vamos lá. Às vezes as empresas, muito pela experiência que a gente tem, as empresas elas consideram, e dentro dessa pesquisa que eu relatei para vocês, a gente identificou muito isso. As empresas elas têm uma noção, elas têm um tipo de pensamento de que para fazer inovação, para inovar, para desenvolver inovação na empresa, há que ser um produto assim mega inovador, o desenvolvimento de algo novo. Então, assim, muitas das vezes a empresa não quer sair do ponto que ela está e ter que inventar uma moda, sabe? Então, assim, elas querem às vezes manter ali um certo comodismo,
porque acha que a inovação é algo mirabolante, é aqueles robôs ultra tecnológicos, são os carros elétricos, são essas cápsulas que estão sendo desenvolvidas aí, utilização de drones mega evoluído. E não, esse conceito aqui de inovação tecnológica talvez esteja com uma linguagem não tão compreensível, mas o que ela, de forma traduzindo para uma linguagem mais simples, o que ela quer dizer? Que pode ser o desenvolvimento de algo novo, pode ser o desenvolvimento de um produto, processo ou serviço totalmente novo, que não existe no mercado, mas também pode ser a agregação de novas funcionalidades do que você já tem. Então a empresa às vezes tem um desenvolvimento já desenvolve um tipo de produto, mas a partir daquele produto, se ela conseguir extrair dele uma nova funcionalidade que agregue aí novas funcionalidades no produto e que a partir disso implique melhorias significativas, trazendo aí uma qualidade maior, um desempenho maior daquilo que foi elaborado, sim, é considerado inovação. Então, é isso que é considerado para a lei do bem. E a partir daí, desse desenvolvimento, você parte para a pesquisa, que é aquela pesquisa básica, é a pesquisa aplicada, é o desenvolvimento experimental, é a tecnologia industrial básica. A partir do momento em que a empresa ela decide por inovar, decide por desenvolver algo, não que seja, pode ser que seja novo ou não, mas ela tem que seguir essas linhas aí de atividade de pesquisa tecnológica. E quais são as empresas que podem participar da Lei do Bem? Quais são os requisitos para se utilizar a Lei do Bem? Bom, a Lei do Bem, ela é por isso que eu falei que ela é considerada aí um dos maiores instrumentos de fomento e de incentivos fiscais atualmente, porque ela muito também passa porque ela é uma lei muito democrática, ela abrange todos os setores da economia. Tem lei, né, igual eu falei do PADIS e da lei da informática, elas são totalmente setorizadas, tem só X áreas que podem participar. A lei do bem não, todas as áreas podem participar, né, considerando aí que sigam os requisitos. Quais são os requisitos? Que realizem gastos e investimentos em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, já falei para vocês o conceito. Utilizam o regime tributário do lucro real, então esse é um requisito que a empresa tem que seguir. E existe, só abrindo um parêntese aqui, existe uma inovação da lei que traz que, normalmente quem tributa pelo lucro real são grandes empresas. Então isso foi um conceito que aliás, na verdade foi uma crítica que foi trazida, né? Porque a lei poderia estar aí beneficiando as grandes empresas, então teve uma certa modificação na lei, trazendo que as startups ou empresas, pequenas e médias empresas, empresas de pequeno porte, pequenas e médias empresas e de pequeno porte ou startups, elas podem ser contratadas pelas grandes empresas como parceiras para desenvolver em conjunto essa atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, consequentemente, a empresa ganha e a pequena empresa ou a startup também ganha. Então, há esse adendo aí na lei. Outro requisito, a empresa tem que ter oferido lucro no ano dos dispêndios, ou seja, ela não pode ter operado no prejuízo, e a empresa tem que estar com regularidade fiscal. A empresa não pode ter prejuízo fiscal. Aliás, desculpa, não é prejuízo fiscal. Outro requisito é que a empresa tem que ter regularidade fiscal, ou seja, tem que comprovar por via certidões toda a regularidade fiscal. E agora a parte mais importante são os benefícios. Quais são os benefícios aí incentivados pela Lei do Bem para as empresas que são enquadráveis aí a sua utilização? Bom, o primeiro deles, exclusão do lucro real e da base de contribuição social sobre o lucro líquido dos dispêndios com atividade de inovação.
exclusão também do lucro real e da CSLL dos dispêndios com atividade de inovação a serem executadas por ICTs, por centros de pesquisas, redução de 50% do IPI sobre a aquisição de máquinas e equipamentos utilizados exclusivamente para o desenvolvimento da pesquisa tecnológica e de inovação tecnológica, a depreciação integral no período do próprio período de aquisição de máquinas e equipamentos, a amortização acelerada no próprio período de aquisição de bens intangíveis utilizados aí na pesquisa, a redução a zero no imposto de renda, incidente aí sobre remessas ao exterior, na manutenção de marcas e patentes. Então, chega aí a zero se a empresa, através da pesquisa, tiver registros de marcas e patentes. Esse aí é um dos grandes benefícios aí também. E quais são essas despesas enquadráveis? O que entra como despesa para a realização aí dessa pesquisa? Bom, salários, fornecedores nacionais, universidades, ICTs, aqui entra aquela questão que eu falei para vocês anteriormente sobre a contratação de pequenas microempresa, empresas de pequeno porte, startups, então é considerado aí como um fornecedor, terceirização de mão de obras, insumos nacionais, toda a despesa aí ou custo operacional exclusivos para o projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológicas. Os dispêndios que são beneficiáveis são a capacitação técnica, toda a capacitação técnica necessária para o desenvolvimento da pesquisa, todo o serviço de apoio técnico, todos os materiais de consumo que forem necessários para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, toda a área de recursos humanos exclusivos para o desenvolvimento da pesquisa, contratação de serviços necessários aí para o desenvolvimento da pesquisa, viagens. Bom, esses são os principais dispêndios aí que são beneficiados. Ana, precisa fazer inscrição, um projeto para ser aprovado para a Lei do Bem? Não. A Lei do Bem, ela é o inverso das principais instrumentos aí de incentivos fiscais ou desses editais de subvenção econômica. Como que funciona normalmente? Eles abrem o prazo ali de inscrição para as empresas se inscreverem e aí elas preparam ali, fazem todo o desenvolvimento da pesquisa, do que vai ser feito, e aí submete ao órgão, e aí aguarda ali um tempo de processamento para poder ver, às vezes tem uma banca julgadora que vai analisar, e a partir dali sai o resultado. A Lei do Bem não é assim, ela é o inverso, ela é o contrário. Bom, a empresa que queira se beneficiar pela Lei do Bem, ela já faz ali toda essa organização do que vai ser feito, do que vai ser desenvolvido, e a partir daí ela já começa a fazer todos os registros de dispêndios, né, sabendo dos que são beneficiáveis, sabendo dos que são apoiáveis pela lei, ela já começa a fazer toda essa organização em fluxo, né, de informações, e faz todo o cronograma de gastos, né? Faz uma conta exclusiva para o desenvolvimento daquela pesquisa, e a partir daí começa a fazer toda essa gestão dessas informações. Por quê? Porque você não faz uma inscrição prévia, você não precisa de autorização prévia. Você começa a utilizar, a empresa começa a utilizar, e posterior, no outro ano, no dia 31 de julho, é enviado, né, através do Forms, num formulário eletrônico disponibilizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem lá todas as diretrizes, como que tem que ser feito, tem que ter, como que deve ser preenchido. A partir daí você faz tudo aquilo que você começou a fazer anteriormente, começou a registrar,
catalogar todos os gastos, todos os dispêndios, você envia através desse formulário para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai fazer uma análise através de um comitê que auxilia eles, vai fazer toda essa verificação e posteriormente concede aí os créditos financeiros referentes aos benefícios. Então é diferente dos demais instrumentos aí de incentivos fiscais. Bom, esses são os principais que eu falei que a gente ia falar um pouquinho dos principais, daqueles que são mais utilizados pelas empresas e que têm mais interesse. Se ficou alguma dúvida, se tiver algum ponto que não tiver sido esclarecido, vocês podem mandar, podem comentar aqui, a gente responde assim que a gente vê. E não deixe de nos acompanhar lá no Instagram, se inscreva no nosso canal, envia para quem você acha que é interessante esse vídeo, que vai gostar desse conteúdo, nos ajude aí na divulgação e na transmissão de conhecimento aí, para que mais pessoas, mais empresas se beneficiem, conheçam e se beneficiem desses instrumentos e que não deixe tanto dinheiro aí na mesa aí, como a gente tem visto, tá bom? Obrigada por me acompanharem até aqui, tudo de bom aí para vocês. Em breve a gente vai trazer aqui para vocês novas informações e um novo vídeo, tá bom? Muito obrigada, viu, pessoal? Até mais!